canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Deus é o meu Salvador, tenho confiança e nada temo. O Senhor é minha força e o meu louvor, Ele é a minha salvação. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, saúdos a todos e àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, nesta alegria que nos vem da certeza do Senhor, que não nos abandona, que vem ao nosso encontro. Assim começamos esta semana, alegrai-vos sempre no Senhor, porque o Senhor está perto. Esta proximidade de Deus há de gerar em nós sentimentos de conversão e de disponibilidade interior para o acolhermos. Por isso, no início desta celebração, reconheçamos-nos pecadores e peçamos perdão ao Senhor dos nossos pecados para podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que por meio do vosso Filho unigênito fizestes de nós uma nova criatura, olhai com bondade para a obra do vosso nome e pela vinda do Redentor purificai-nos de todas as culpas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Sofonias. Eis o que diz o Senhor. Ai da cidade rebelde e impura, ai da cidade opressora. Não escutou nenhum apelo, nem aceitou qualquer aviso. Não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Mas eu darei aos povos lábios puros, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de coração unânime. Do outro lado dos rios da Etiópia, os meus adoradores virão trazer-me ofertas. Nesse dia não te envergonharás das ações com que me ofendeste, porque afastarei do meio de ti os fanfarrões e os arrogantes, e não tornarás a vangloriar-te no meu santo monte. Só deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde, e procurarão refúgio no nome do Senhor os sobreviventes de Israel. Não voltarão a cometer injustiças, não tornarão a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua boca uma língua enganadora. Por isso, terão pastagem e repouso, sem que ninguém os perturbe. Palavra do Senhor. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu, salvou de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor ouviu.
O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde, Senhor, e não tardais. Perdoai os pecados do vosso povo. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho, ele falou do mesmo modo. E ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de facto não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam-lhe: O primeiro. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres da má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio ter convosco, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós bem o vistes. Não vos arrependestes, acreditando nele. Palavra da salvação. Caros peregrinos, na oração inicial desta missa, pedíamos ao Senhor que, pela vinda do Redentor, nos purifique de todas as culpas. No caminho do Advento que estamos a percorrer, somos convidados a viver em piedosa e alegre expectativa a vinda do Senhor à nossa vida e à nossa história. Mas devemos saber, na consciência de que Ele já veio e que virá no fim dos tempos, devemos saber e acolher com toda a disponibilidade de coração e de vida que Ele vem hoje ao nosso encontro, está aqui, com a força da Sua palavra e dos sacramentos,
para nos convidar a uma conversão permanente, fazendo-nos experimentar a sua alegria e a sua paz. Por isso, que pela sua vinda Ele nos purifique das nossas culpas, para celebrarmos e acolhermos esta vinda na alegria e na paz que dele nos vem. Escutamos nestes dias as profecias messiânicas e hoje o profeta Sofonias fala-nos de uma cidade nova, onde ficará um povo pobre e humilde, que procurará refúgio no nome do Senhor. Pobreza e humildade são duas atitudes potentes no caminho da nossa conversão para acolhermos o Senhor que vem. Poderíamos dizer que são duas atitudes potentes para a nossa vida, em todos os tempos, mas de modo particular neste tempo do Advento. Pobreza e humildade são duas atitudes que para o nosso tempo parecem quase contra a natura, realidades tendencialmente reduzidas a palavras mais ou menos piedosas e muitas vezes sem consequências ou de consequências reduzidas. Há sem dúvida a importância social que têm. E, no entanto, o Senhor aponta-nos estas duas atitudes como o segredo da nossa vida crente. Atitudes que neste tempo podemos contemplar, de modo particular, em João Batista e em Maria de Nazaré. Os pobres e humildes de Israel que anunciam e acolhem o Messias, que derruba os poderosos, exalta os humildes e enche de bens os famintos. No Evangelho, Jesus adverte-nos mais uma vez para a necessidade de sermos coerentes. Não chegam as palavras. Como víamos, nem sequer chegam as boas intenções ou o entusiasmo de uma primeira resposta entusiasmada ou de uma segunda cheia de boa vontade, mas sem vontade de concretização. São necessárias atitudes coerentes, uma escuta disponível para concretizar, não apenas para se maravilhar com o que se escuta. Isso já seria muito simpático, mas não chega. E neste sentido, Jesus aponta-nos João Batista, quando nos diz: João veio até vós ensinando-vos o caminho da justiça e não acreditastes nele, mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. Jesus diz-lhe claramente: aqueles de quem não era suposto esperar nada, afinal foram esses que ouviram, se converteram e acolheram. E o que nos pede João Batista? Qual o seu convite, que foi aceito pelos últimos do seu tempo e lhes permitiu ir adiante dos outros para o reino de Deus, como diz o Evangelho? Convertei-vos. Sim, é o grande desafio que João Batista nos traz, ao dizer-nos: preparai o caminho do Senhor, preparai na vossa vida, arranjai espaço para Deus na vossa vida e na vossa história. Convertei-vos. Como podemos nós traduzir na nossa vida este convite de João Batista à conversão? Não são poucos aqueles que pensam que, em alguns períodos do ano, sobretudo nas proximidades do Natal e da Páscoa, é necessário fazer qualquer coisa. Ficamos todos, sem dúvida, mais sensíveis nestas quadras festivas dos grandes momentos da celebração da nossa fé. Mesmo na nossa sociedade, são tantos os sinais de solidariedade que crescem nestas vésperas de Natal. E isso é bom, uma coisa boa. E quem dera que crescessem sempre mais e, sobretudo, que se prolongassem como uma atitude constante na nossa vida.
Muitos creem assim poder sossegar a consciência para sentir um pouco de paz. Isso também não é mau, mas é pouco. Se o cristianismo fosse uma genérica proposta de valores ou consistisse numa ética do amor, isso seria bom e até suficiente, mas não é assim. A nossa fé, caríssimos irmãos e irmãs, é antes de mais acolhimento de uma pessoa que para nós é um dom, com um rosto, um nome, uma história e um estilo, Jesus Cristo. Sim, esse Jesus que sobre a cruz nos revela o rosto misericordioso do Pai e nos oferece o seu Espírito, para a partir daí podermos ser coerentes e constantes no seu seguimento. Converter-se quer então dizer não apenas mudar o nosso modo de agir, mas dar espaço a Cristo na nossa vida para que Ele possa agir em nós e por nós. E renovados pela ação do seu Espírito, ter em nós os mesmos sentimentos de Jesus. Como diz Paulo na carta aos Filipenses, tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. E depois descreve-nos todo o abaixamento de Cristo, toda a humildade de Cristo ao vir até nós. Percebemos assim que não são as nossas boas ações que fazem com que Deus, no seu amor, olhe para nós, mas ao contrário, é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado, que torna em nós possível a graça da conversão. É o Espírito de Deus em nós que nos converte. Por isso devemos acolhê-lo na escuta da palavra, na celebração dos sacramentos, na prática constante da caridade, concreta, efetiva. Deus dos vivos, suscitai em nós o desejo de uma verdadeira conversão, para que, renovados pelo vosso Espírito Santo, saibamos realizar em cada relação humana a justiça, o amor, a humildade e a paz que a encarnação do vosso Verbo fez germinar sobre a terra. É uma bela oração destes dias do Advento. Queridos irmãos e irmãs, em cada celebração eucarística, o Senhor nos faz entrar na força do seu Espírito, que como um fogo nos purifica e santifica, fazendo de nós uma oferta agradável a Deus. Peçamos ao Senhor a graça de assumirmos humildemente a nossa pobreza, para nos podermos alegrar sempre com a riqueza da sua vinda, da sua presença, da sua salvação. Que Maria, que neste lugar sempre nos acolhe, a serva humilde, interceda por nós e nos acompanhe também o estímulo e o testemunho dos pequeninos, os santos Francisco e Jacinta Marto, que neste lugar nos oferecem o segredo de um coração simples e humilde, capaz de acolher, de seguir e de oferecer Cristo. Que eles nos inspirem neste caminho do Advento, para que a celebração das festas que se aproximam seja a ocasião de renovação da nossa vida e da vida do mundo. Irmãs e irmãos, a palavra que escutamos é tão viva que ninguém pode ficar-lhe indiferente. Inspirados nela, oremos a Deus dizendo:
Convertei-nos, Senhor. Convertei-nos, Senhor. Pela Igreja, que olha a vida com os olhos de Cristo, pelos fiéis que lhe dizem não, mas que se arrependem, e por aqueles que lhe dizem sim, mas nada mudam, oremos. Convertei-nos, Senhor. Por todos aqueles a quem Deus de lábios puros, pelos homens públicos que se respeitam mutuamente e pelos cidadãos que resistem à prepotência, oremos. Convertei-nos, Senhor. Pelos defensores dos direitos da família, pelos que se opõem aos políticos arrogantes e pelos que defendem a sua fé na praça pública, oremos. Convertei-nos, Senhor. Pelos pecadores e pelas mulheres de má vida, pelos que rejeitam totalmente o terrorismo e pelos que creem noutra solução dos conflitos, oremos. Convertei-nos, Senhor. Pelos paroquianos que celebram a penitência, pelos filhos que obedecem a seus pais e pelos nossos defuntos que amaram a Cristo, oremos. Convertei-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que escutais o pobre que a vós clama, eliminai da terra todos os males e encheia de todos os bens. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
é nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com inefável amor. João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vai em nome do Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos Francisco e Jacinta Martos,
os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Senhor, sois meu pastor, nada me falta. Fazeis-me repousar em verdes prados. Levais-me até às águas refrescantes, e assim fortaleceis a minha alma. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor. Pelos caminhos retos me guiais, levado pelo amor ao vosso nome. Mesmo passando os vales mais sombrios, nada receio, pois estais comigo. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor,
descei a nós a nossa solidão. Dai-nos divino auxílio, nosso bendito Pão. Bendito seja o pão que nos sustenta, dos céus descido, divino sacramento. Bendito seja o pão que nos sustenta, dos céus descido, divino sacramento. Oremos. Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, que pela participação neste sacramento nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, e todos os que nos acompanharam a partir de suas casas, neste caminho do Advento, prestemos hoje, de modo particular, atenção a este convite que nos é feito. Trilharmos o caminho da pobreza e da humildade para podermos acolher Cristo, que vem ao nosso encontro. Converter o nosso coração à sua presença, para o acolhermos e sermos sinais dele no meio do mundo. Uma boa peregrinação e um dia feliz para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças